vou pedir para que fale a senhora Dulce Maria, representante da Comissão Permanente de Combate à Tortura e à Violência Institucional, por 5 minutos, que serão contados a partir de agora. Bem, é uma honra estar aqui, principalmente com essa mulher cuja luta é extraordinária, a senadora Lídice da Mata, e esse trabalho tão importante do senador Lindenberg. E eu gostaria de dizer, inclusive, que é claro que as comissões, há uma discussão séria sobre o assento nas comissões, e eu falarei disso a seguir. Inicialmente, é muito importante que esse relatório traga uma reflexão, constatação e construção histórica do movimento social negro, do movimento negro. Se nos lembrarmos, por exemplo, que foi em 1978 que o movimento negro foi às ruas denunciar a violência e o assassinato de jovens negros, principalmente a partir da morte do Robson Silveira da Luz, que foi falsamente acusado de ter roubado frutas e, por isso, assassinado na polícia de Goytacazes, em São Paulo. E foi o primeiro momento que essa geração do movimento negro, da qual eu faço parte, e do movimento negro unificado, com Lélia Gonzalez, Hamilton Cardoso e outras pessoas que têm uma marca tão importante na nossa história, trouxeram essa questão, trouxeram o problema e a visibilidade do que significa a morte programada, sistêmica, cotidiana de jovens negros no Brasil. Isso, obviamente, nos faz perceber que esse relatório tem um papel extraordinariamente relevante nessa disputa cotidiana, disputa de valores, disputa de organização e estruturação do nosso próprio país, do Estado, e uma disputa que nos mostra também que, pela forma como se organizam os interesses hegemônicos, a população negra só foi de interesse real para os grupos hegemônicos quando era escrava, porque representava, então, parte do seu capital na economia naqueles períodos de escravidão. Depois disso, a partir daí, a população negra sempre foi sobrevivente. Nós somos sobreviventes, única e exclusivamente sobreviventes. Ainda, esse estudo mostra de forma muito relevante essa extraordinária simbiose de interesses no Estado e os interesses da sociedade representados no Estado, interesses que são movidos principalmente pelos grupos que cotidianamente exercitam o seu racismo, exercitam o seu poder de gênero sobre as mulheres e, cotidianamente, seus interesses de classe. E, além do mais, o que é terrível, que definem a ação do Legislativo, do Judiciário e do Executivo. Então, nós estamos falando, quando falamos da criminalização da juventude, quando falamos da utilização do gênero para submeter, oprimir, explorar, desqualificar, agredir, violentar e matar mulheres, quando falamos da condição, o que é dramático, não é? De seres passíveis e automaticamente conduzidos para um processo de morte, que são os jovens negros, nós estamos falando de uma realidade cotidiana no Brasil. Nós estamos falando de disputa por territórios. Nós estamos falando, inclusive, da permanente construção dessa desigualdade e, principalmente, desse lugar que é colocado para os jovens negros. O lugar dos jovens negros é o lugar da morte. E nós, mães negras, eu sou uma mãe negra que não durmo enquanto meus filhos não me avisam que chegaram em casa ou que estão abrigados. Essa é a realidade de todas as mães negras do Brasil. É ou não é? Como é a realidade da maioria das mães, eu digo mães e pais,
mas, sobretudo, resta às mulheres esse papel. Então, nós somos, com filhos vivos ou filhos mortos, absolutamente solidários a cada jovem assassinado pelo Estado e pela sociedade nesse país. Além disso, é preciso entender o seguinte: o relatório mostra. Se nós temos um jovem negro morto a cada 23 minutos, se nós temos 77% dos jovens assassinados negros, 93 homens, qual é a nossa realidade, senão a realidade de genocídio? Senão a realidade de genocídio. E se há essa realidade de genocídio, total fragilidade da juventude negra, nós precisamos pensar se o Estado brasileiro tem condições, primeiro, de estruturar inteligência para combater essa realidade, de assegurar punição célere com transparência em todos os casos de agressão e violação de direitos, de criar programas e processos de combate à política e às redes de narcotráfico e de drogas no país, que vulnerabilizam todos os jovens e todos nós. Se tem condições, de fato, de implementar controle social das polícias, se tem, de fato, interesse e condições, e, sobretudo, esse grupo hegemônico golpista teria e terá condições de implementar políticas públicas de proteção, apoio e prevenção. Então, com um documento como este, que compromissos nós podemos assumir? Com quem contamos ou continuamos com os dados, agora extraordinariamente bem colocados, e por nossa própria conta ainda? Eu acho que não nos resta senão recorrer de fato, não apenas aos sistemas nacionais, mas também às cortes internacionais. Acho que é inevitável. E eu vou encerrar, meu tempo se deu, eu tinha mais duas questões para dizer, mas é fundamental que consigamos trabalhar pela transformação do sistema de comunicações que demoniza jovens, demoniza a juventude e, sobretudo, que desqualifica e consolida o imaginário social excludente que se estrutura no Brasil. Portanto, muito obrigada e certamente a nossa luta continua. Muito obrigada pelas contribuições. E se tiver mais alguma, pode deixar por escrito que a gente vê como incorporar.